Muito que péssimo, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Elvio de Santos. Vim ao Trecão hoje, estou no Trecão, o melhor bar da Santos Imigrantes aqui ao lado do metrô em São Paulo. Vim com membros do canal Elvio de Santos, o Diego, o Luiz, o Matheus, o Vinícius. Esqueci alguém? Diego, Luiz, Matheus, o Gabriel, para ver o Santos assaltado. Então, eu poderia falar das substituições e da própria escalação, né, de Orlando Ribeiro, mais uma vez horrorosas. Eu poderia falar do gol perdido pelo Marcos Leonardo, da atuação horrorosa de Madison, da inutilidade que é a entrada do Sanches, que reclamou no Instagram. Quem viu, viu. Da partidaça do Ângelo, aquela jogada que o Marcos Leonardo perde o gol, o Ângelo dribla 5 caras do Flamengo em pleno Maracanã. Da boa partida do Alex, que eu acho que tem seus problemas, abre a perna de um jeito muito estranho, não é perfeito, é o quarto zagueiro do time por algum motivo, mas fez o gol, acho que defensivamente até foi razoável. Poderia falar do Camacho, que ofensivamente até apareceu, defensivamente deixou muitos buracos inclusive, mas no lance mais importante do jogo estava presente, entrando na área. Poderia falar de muitas coisas, mas não dá. O vídeo hoje, se tiver clima para depois eu falo do jogo em si, até gravei o jogo hoje, tem umas imagens do jogo. Depois eu posso falar na quarta-feira, na quinta-feira, enfim. Hoje o assunto é o VAR. O senhor Adriano Milczewski, o sobrenome dele é polonês, eu por respeito não falo polonês. Então o senhor Adriano Milczewski, ou sabe Deus como é que se fala, se ele não for banido do futebol, ele não pode mais aparecer em um estádio de futebol ou qualquer dependência que tenha o nome da CBF, que seja a responsabilidade da CBF. Eu não posso levar o futebol brasileiro a sério. Não que eu leve, não que eu confie na CBF, não que eu confie no árbitro de campo, que é horroroso. O pênalti estava a 3 centímetros dele, ele não viu. Não que eu confie em qualquer coisa relacionada a essa entidade que comanda o futebol brasileiro. Mas se o senhor Adriano Milczewski pisar em um estádio de futebol, ou em uma dependência da CBF, ou em uma dependência da Federação do Paraná, na qual ele é cadastrado, filiado, sei lá qual a palavra, tem que acabar o futebol brasileiro. O que o senhor Adriano Milczewski e seus comparsas, parceiros, amigos, companheiros de cabine do VAR fizeram hoje é um crime, é um assalto, é um roubo, é uma vergonha para a história do futebol brasileiro. A primeira vez na vida que o Madison, era o Madison no cruzamento, acerta um cruzamento para trás, o Camacho acerta um drible. O jogador, quem foi o jogador do Flamengo que fez o pênalti? O Mateuzinho. Mateuzinho só acerta a perna no Camacho, não rela na bola, não rela no gramado, é perna levantada no Camacho, pá, diretamente. O Camacho não escorrega para ter um engano ali, a perna dele escorregou, no VAR apareceu o escorregão. O Camacho não dobra o joelho, o Camacho não se joga ou simula de nenhuma maneira. E o senhor Adriano Milczewski sequer falou para o árbitro, que é outro horroroso, ir à cabine. Lembrando, não é o árbitro de campo que chama o VAR, é o VAR que chama o árbitro. O que o senhor Adriano Milczewski, se você não sabe ler o nome dele, está aqui nos comentários, você pode ler depois. Está aqui nos comentários, não, perdão, está aqui na descrição, você pode ler depois. Fez hoje, talvez por ele ter, eu vou usar. Talvez por ele ter as câmeras, e várias câmeras, são muitas câmeras, as imagens que a TV produz, tenha sido pior do que Márcio Rezende Freitas fez em 95. Usei. E eu digo isso porque o Márcio Rezende, por mais que tenha assaltado o Santos, seja um roubo traumatizante até hoje, todo santista que viveu em 95 saiba o quanto foi triste e assaltado, não tinha o VAR. O Bandeira, naquele lance, eu não lembro o nome do Bandeira de 95, também levanta a bandeira no gol do Camanducaia e não levanta no gol do Túlio. O Márcio banca o não impedimento do Túlio, o impedimento do Camanducaia. É um assalto e um crime.
Ele não tinha o VAR. Porque se ele tivesse o VAR naquele lance do Kamando Caia, os dois foram impedimento. Se ele tivesse o VAR naqueles lances, ele seria chamado ao VAR, porque lance de impedimento é impossível que ele não fosse chamado ao VAR, ou o VAR avisaria, ó, tá impedido, anula isso aí, ou no caso do Santos, dá o gol. Então, o nível do roubo, do crime hoje, do assalto hoje foi tão grande que eu tô falando que 95, para muitos santistas, talvez a maioria seja o maior crime contra o Santos, eu tô falando que hoje foi pior. Porque o senhor do VAR não sequer suspeitar que é pênalti, fala, olha, tô em dúvida, ou que não falasse, ó, eu acho que não foi, mas vá lá dar uma olhadinha, dá uma bisoiada. Ele tem o material, ele tem a tecnologia, ele tem o direito, segundo a regra, de chamar um órgão. Dá uma olhadinha, só para aliviar a consciência aqui. Ele não ter feito isso hoje é um roubo pior que o de 95. É nível Edilson Pereira de Carvalho em 2005. Porque o Edilson conseguia roubar, provado na justiça. Apostava, roubava, era pago, eu não lembro direito o que era, também de pesquisa. Porque não tinha VAR. Se tivesse o VAR, eu não conseguiria roubar. Hoje, eu confio na suposta idoneidade de árbitros no futebol mundial, não só no brasileiro, porque você tem o VAR. E o VAR ali está exposto na TV, você tem chances de roubar um pouco diminutas. Elas são diminuídas em relação a roubos claros, porque quando o juiz é a voz final, ele faz o que quiser. Quando tem o VAR, ele pode pelo menos, e eu aposto que o juiz de hoje vai fazer, pelo menos na consciência, jogar para o cara do VAR. O senhor Adriano Milczewski, ou sabe Deus como fala o nome dele, não usou tecnologia, é cego, tem problemas de visão e fez algo inimaginável, que é ignorar o que a regra e a tecnologia permitem que ele faça, que é simplesmente falar, camarada, dá uma olhadinha na cabine. Foi medroso, porque o Flamengo faz o gol no contra-ataque e eu duvido que ele tivesse coragem de anular o gol, perdão, no Maracanã para dar um pênalti para o adversário. Foi, tenho certeza que foi medroso. Mas isso é o de menos. Ser medroso, apesar de ser ridículo e patético, é o de menos. O que ele fez hoje é para que ele nunca mais pise em uma dependência da CBF, nunca mais pise em um estádio de futebol. Esse juiz do VAR tem que ser expulso do quadro, tanto da Federação Paranaense quanto da Confederação Brasileira de Futebol. Eu não tenho mais o que falar, o vídeo é sobre isso. O Santos foi assaltado no Maracanã, não me importa se teve chance, se fez 2 gols, e aí seria 2-2, ou teria feito 1-0, aí o jogo mudaria, não me importa. O Santos foi assaltado, roubado, e aí eu vou ter que falar do Santos em si. O Santos mandou 2 pessoas ao Maracanã hoje que não são da comissão e tal. Vinícius, você vai conseguir me ajudar? Você lembra o nome do camarada que é o gerente? Você vai dar uma olhada. Eu sei que é o gerente de logística. Se você conseguir dar uma olhada, se não conseguir, tá tudo bem. Porque o primeiro é o Dagoberto. O Dagoberto é um membro do CG. Sempre há um membro do CG que viaja. Isso é normal. Mas ele não estava em campo para invadir o campo no intervalo, tal como o Alessandro do Corinthians fez na Vila Belmiro. Mas sabe qual outra pessoa que foi representando a diretoria do Santos? Não foi Andrés Rueda, não foi o seu Zé Carlos, vice-presidente, não foi outro membro do CG. Foi Diogo Castro. Quem é Diogo Castro? Obrigado, Vinícius. Sabe quem é Diogo Castro? Vou te dar 2 segundos para pensar. É o gerente de logística do clube. O Santos enviou para o Maracanã uma pessoa, já que não tem executivo de futebol, diretor de futebol, sei lá o que de futebol, uma pessoa cuja função é organizar que horas o avião vai, que horas o ônibus busca na pista do avião, qual o quarto de hotel que o Madison vai dormir e qual o companheiro que vai estar lá. Essa é a função do gerente de logística. O gerente de logística não entra no campo para criticar o árbitro, colocar pressão no árbitro, mandar o clube abandonar o campo, como deveria, inclusive, eu sei que não faria, mas deveria. O Santos enviou um gerente de logística ao Maracanã contra o Flamengo. Não, eu bato palmas. Realmente é um ato inteligentíssimo. Se o presidente Andrés Rueda tinha dúvida de qual é a função de um executivo, ele descobriu hoje. Não sei se contrata, não contrata, dá dica, não dá dica de jogador. Invade o campo que nem o Alessandro do Corinthians fez no intervalo e o juiz compensou a expulsão do Yuri Alberto, expulsando o Lucas Barbosa. O
O Santos mandou o gerente de logística. É Diogo, né? Desculpa, Diogo, eu tenho problema nenhum com a sua profissão. Você deve ser, claro, informado, você deve botar o horário do ônibus bonitinho, informar no CT, na lousa. Todo mundo aqui, hein? Fila indiana, 7 horas pro ônibus, pro Rio de Janeiro. Diogão, tamo junto. Quando eu pisar no Rueda, eu fiz o quê? O Diogo soltou uma carta. Eu vou ler uma carta ao vivo. Posso pegar o celular? Desculpa, Diego, obrigado. Carta ao vivo do Rueda, porque eu ia falar. E o Santos não tem nem coletiva, que o protesto foi ficar mudo. Quando deveria ter o senhor Rueda, ou o senhor executivo, que não existe, o Gasparzinho, né? Ir lá na coletiva, falar, fomos roubados. Não tem coletiva, protesto. Mas soltou a nota, obrigado, Diego. Presidente Edinaldo, presidente da CBF. Para que... Ih, já começa ruim, vamos lá. Para que a CBF tem o VAR? Essa arbitragem... É a carta do Rueda, hein? Tá aqui. Eu podia mostrar? Não sei se pode mostrar quem segue. Não sei. Essa arbitragem é vergonhosa e cada vez mais prejudica o futebol brasileiro. O senhor deve excluir esse juiz do VAR. Perfeito, estou contigo, Rueda. E o árbitro de campo. Exigimos que esses senhores nunca mais atuem em nossos jogos. Aí tá errado. É nunca mais atuem no futebol, principalmente no VAR. Nem mesmo uma consulta ao VAR foi feita. Entendemos que isso já passou de um erro comum para uma ação desastrosa. O que fizeram hoje foi criminoso. Palavras do Rueda. Nos 2 últimos jogos enviamos ofício de erros e nenhuma resposta recebemos. Claro, se eu enviar um ofício para o Diego aqui, para o Vinícius, para o Matheus, para o Tatá, eles podem ignorar. Eu ignoro várias DM com recepções de casos de vírus. Você chegou no e-mail do Edinaldo e fala, tá bom, spam. Por favor, né? Vá ao local. Em várias partidas, aliás, pulei, desculpa. Pelo contrário, novamente fomos prejudicados. Em várias partidas, arbitragens tendenciosas. Devemos pensar que é algo direcionado? Pergunta o Rueda. Para que o senhor Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem, mente, palavras do Rueda, que investe em treinamentos se esses árbitros não têm o mínimo preparo. O que mais precisa acontecer? Bom, acho que hoje foi o limite de fato. É o maior erro do brasileiro. Eu honestamente não lembro. Aquele da Copa do Brasil entre São Paulo e Palmeiras, você pode até falar que é o maior erro do futebol brasileiro hoje, era do Caleri, se eu não me engano. Do brasileiro é esse erro de Santos e Flamengo. O Santos não vai mais tolerar essa falta de profissionalismo recorrente de uma entidade que tem os clubes como prioridade. Não vai tolerar como, eu pergunto? Vai fazer o quê, Rui? Queremos que tornem pública imediatamente a conversa do árbitro com o VAR. Eu concordo, inclusive prometo um vídeo aqui no canal, obviamente, assim que sair, se sair é obrigação de sair. Chega de erros, entre aspas, que tão grosseiros nos levam a pensar não serem simplesmente erros. Obrigado, Diego, desculpa segurar seu celular. A carta não é ruim, mas não é perfeita. Todas essas frases deveriam ter sido ditas pelo Rueda ao vivo. Abre um link na Santos TV aí, gente. Eu faço aqui. Eu tô no trecão. Se o Tatá me passar a senha na internet, ele já passou. Eu abro aqui o StreamYard e faço ao vivo no evento de Santos. O Rueda não pode traçar. Ele não tem a senha da Santos TV. Eu tenho a internet, a senha do Wi-Fi do Santos. Santos FC Imprensa e Santos FC. Quando eu entro na Vila, o Wi-Fi tá pegando no meu celular. O Rueda não pode fazer isso? Do CT ou da Vila? São o mesmo Wi-Fi? Porque eu sei. Abre aí na Santos TV, mete o pau ao vivo. Notinha no Instagram não me agrada, ela tá certa. Mas não me agrada, eu não aguento mais, tchau.